Do que são feitos esses produtos? E afinal, o que são os polímeros? De onde eles vêm? Hoje, a gente vai falar sobre os polímeros, mais especificamente no design visual. A palavra polímeros vem do grego, onde poli significa muitas e meros significa partes, porque eles são formados por várias outras moléculas pequenas e iguais que ficam se repetindo. Os polímeros têm duas origens, natural e sintética. Os polímeros naturais não são sintetizados pela indústria, podendo vir de fontes como, por exemplo, das proteínas, das fibras da celulose e também do látex. Já os sintéticos, como o nome já diz, passam pelo processo de sintetização e provêm de fontes renováveis ou não. Algumas delas são o petróleo, o gás natural e o carvão. Somado a isso, basta imaginar a quantidade de material utilizado durante anos. A produção dos polímeros vem crescendo há décadas, desde o seu desenvolvimento nos anos 30, e, consequentemente, o consumo também aumentou. Hoje em dia, a China é a maior produtora e consumidora de PET no mundo. Mas antes da gente pegar uma garrafinha dessas na mão, é preciso saber as propriedades, ou seja, entender como cada material funciona antes de escolher um para fazer ela. Cada propriedade serve para a gente saber algum aspecto do material. As mais importantes são 5: a térmica, mecânica, elétrica, óptica e ecológica. A propriedade térmica serve para a gente saber a qual temperatura aquele material pode ser submetido sem que haja estragos. A mecânica, para saber quanta força e pressão podem ser aplicadas sem ruptura das moléculas. A elétrica, para saber quanta condutividade elétrica existe ou não existe naquele material. A óptica, para saber quanta luz passa por aquele material. E por fim, a ecológica, para saber se aquele material é biodegradável ou não. Agora sabemos de onde eles vêm e quais são suas propriedades. Mas só isso não basta, precisamos que esses polímeros virem produtos. Afinal de contas, é para isso que eles existem, né? Então hoje, na indústria, os processos de transformação para a criação de polímeros mais comuns são por extrusão e por injeção. O processamento por extrusão é usado para amolecer, misturar, plastificar e compactar a resina plástica através de um funil. Então, nesse processo, o cilindro passa pela resina aquecido e ao final dele ela esfria, e é isso que dá forma ao material. Então, esse processo ele é usado para criar produtos simples, assim como mangueiras, embalagens, sacolas e garrafas. E no processamento por injeção, a resina plástica ela passa por esse mesmo processo de extrusão, porém, ao final do funil, ela passa por um bico de injeção, onde ela encontra um molde e o preenche por completo. Esse molde sempre tem um formato específico, por isso que o processo de injeção ele é utilizado para criar detalhes e dimensões perfeitas em produtos, como por exemplo painéis de carros, produtos de uso doméstico e até para fazer furos. E é nesse ponto que aquela garrafinha chega nas nossas mãos. Não só ela, mas também embalagens, brinquedos, objetos de decoração, móveis, utensílios e até carros. Os produtos são criados para que cheguem até nós, os consumidores. E o design também entra aqui. Pensar na coexistência do polímero certo e de um bom design visual é fundamental. É com essa junção ideal que o produto vai ter o tipo de impacto planejado. É pensar na economia, na duração, na resistência. É preciso ter coerência. Olha alguns exemplos. Não é qualquer tipo de material que serve para produzir uma embalagem de um produto vegano. Assim como o polímero correto que pode evitar que brinquedos para crianças sejam tóxicos e perigosos. Ou pensando sempre na ergonomia, um formato confortável pode fazer toda a diferença na hora de conquistar um consumidor. E é sempre bom lembrar de que a impressão em alguns materiais pode ter diferentes efeitos dependendo das suas propriedades. E sem dúvidas, o designer precisa ter uma noção em mente. Um produto certo pode facilitar ou não a vida de alguém, e cabe a ele estar atento a todos esses processos de produção. Ele soluciona problemas e deve lembrar que faz isso para as pessoas.